Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Lamentações, capítulo 4. Nós estamos juntos, orando com você todos os dias, vivendo 2026 como se fosse o último. E nessa terça-feira, essa sessão que nós vamos ter sempre que tivermos livros com 5 capítulos ou menos. Nós vamos meditar em todos os capítulos em um dia só. E esse é o capítulo 4 de Lamentações, onde o profeta, agora, depois de ter falado para o Senhor que vai trazer a memória que pode dar esperança, ele vem narrar como o cenário era de fato, irmãos, desesperador. Ele diz que o ouro mudou em barro. Versículo 1 e 2 ele vai dizer como escureceu o ouro, como se mudou o ouro por isso, como estão espalhadas as pedras do santuário. Os nobres dos filhos de Sião, que eram comparáveis ao ouro puríssimo, são agora reputados como vasos de barro, obras das mãos de oleiro. O que é um vaso de barro? É algo frágil, quebra-se com facilidade, é algo comum, acha-se em qualquer lugar. O material é muito simples, tem em todo lugar, não tem nada de especial. É isso que Jeremias está lamentando e dizendo, que aquela que outrora era uma cidade com várias características especiais, únicas, como o templo, a linhagem que os hebreus cuidavam relacionada às promessas, porque eles tinham cuidado, a herança estava relacionada às tribos, tinha um cuidado enorme com essa questão, eram nobres de fato, era um povo único nesse sentido, e agora ele vem dizer que tudo aquilo que era especial se tornou em nada por causa do pecado. Meu amado irmão, o pecado destrói todas as coisas. O pecado ele tem a capacidade de tirar o nosso valor. Vou dizer algo para você que é fato. O Senhor é rico em misericórdia, mas os homens não. O Senhor aqui decidiu punir o povo de Deus. Ele decidiu punir porque os pecados deles haviam transbordado, vamos dizer assim, e o Senhor puniu. E agora, depois da punição, nós vamos ver nesse texto, os ímpios sorriem em relação à queda do povo de Deus. Quero dizer isso para você, meu irmão, tem muita gente que torce pelos nossos erros. E você sabe, sendo humano, que errar é muito fácil. Poucas pessoas observam o quanto nós perseveramos para acertar. Mas os nossos erros serão sempre lembrados. Isso aí você pode ter certeza. É por isso que Deus, por nos amar, nos chama para um caminho de santidade. Porque isso vai nos fazer bem. Ter essa consciência tranquila, não dever nada a ninguém, exceto o amor. É esse o caminho que Deus quer para nós. Porque você pode, meu irmão, ser um ouro, porém o seu pecado e o juízo de Deus vindo sobre você vai transformar você em algo comum, um vaso de barro. Os homens sempre, pode ter certeza, vão se lembrar do seu pecado. É por isso que nós precisamos trazer a memória que pode nos dar esperança mesmo, que é o Senhor, meu irmão. O Senhor é rico em perdoar. Aqui o profeta, ele descreve a cena de horror que estava acontecendo por causa da fome que havia se instalado devido ao cerco de 18 meses de Nabucodonosor. Ele vai dizer que até os chacais cuidam das crias, mas as mulheres de Israel não têm como atender os seus filhos. Eles morrem de sede e pedem, dizem que têm fome, pedem alimento, mas não há quem possa dar. Versículo 10, ele descreve uma das cenas mais horripilantes que nós temos nas Escrituras. Ele diz, as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Mães que cozinharam o próprio filho e devoraram o próprio filho, sacrificaram o próprio filho para matar uma fome. Quero fazer uma aplicação aqui um pouco alegórica, mas que serve para os nossos dias. Você acha que isso é algo específico que aconteceu em um momento da história? Isso acontece até os dias de hoje, irmãos. O pecado faz isso. O pecado cega o homem, cega a mulher, cega de tal maneira que eles chegam ao ponto de sacrificar a própria família para satisfazer a fome que tem. E não é necessariamente uma fome de alimento. É uma fome por poder, é uma fome por um cargo, é uma fome por um projeto pessoal, é a fome por dinheiro. Quantos são homens e mulheres os homens e as mulheres que você conhece, que estão nesse discurso, que querem deixar algo bom para os filhos, algo bom, um futuro melhor, e estão gastando a sua vida atrás daquilo que eles desejam, não é o que os filhos desejam, os filhos queriam eles, mas eles estão buscando outras coisas, tentando matar essa fome de ganância que há no seu interior, e com isso estão sacrificando seus próprios filhos.
para matar a sua própria fome. Estão sacrificando a família, estão perdendo tempo com os filhos, estão deixando de instruir os filhos espiritualmente para satisfazer a fome gerada pelo pecado, pela carne. Nós precisamos observar isso, meus irmãos, e não cometermos esse erro. Por causa do pecado, as mulheres, outrora com mãos que eram, como ele descreve, compassivas, agora foram usadas para poder cozinhar os próprios filhos. Eles ficavam ali esperando a ajuda do Egito. Versículo 17 diz: os nossos olhos ainda desfaleciam esperando de maneira vã o socorro. As nossas vigílias olhávamos para uma nação que não podia nos livrar. O Egito, apesar da aliança, eles abandonaram e não socorreram. Porque, meu irmão, toda a ajuda que não vem de Deus é um socorro bom. Não coloque a sua confiança, a sua esperança em nada daquilo que Deus não te mandou colocar. E Deus manda confiar somente nele. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que já leu nas Escrituras que Deus deseja que a gente trabalhe, que vive do suor do rosto, e está pegando o dinheiro do salário e jogando o jogo do tigrinho, e indo lá e gastando em jogos de azar, apostando em uma mesa de pôquer, para ver se consegue alavancar, se consegue um atalho para a sua prosperidade. Não é isso que Deus tem para você, meu irmão. Se você continuar fazendo isso, o seu olhar vai ser como o olhar de Jerusalém, que esperava o socorro de onde não viria de forma alguma. E pode ter certeza que se um dia o Senhor te disciplinar, as pessoas que estão ao seu redor, elas muitas vezes, isso a gente fala com tristeza, não querem ver você bem. Tem muita gente que não vive o verdadeiro cristianismo. Quer chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Tem muita gente que chora quando você está feliz e se alegra quando você chora. Tem muita gente que se alegra na queda. E há um recado aqui para essas pessoas. Os edomitas, que eram parentes do povo de Deus, primos, não ajudaram a levantar, não se lamentaram, não foram ao encontro deles para socorrer. E Jeremias diz que virá sobre eles também o castigo, assim como veio sobre a filha de Sião. Então, algumas aplicações aqui para nós, capítulo 4. Meu irmão, cuidado com a aparência. O pecado é capaz de destruir os nossos valores. O pecado é capaz de marcar a nossa vida negativamente para sempre. Você sabe disso. Deus é misericordioso. Deus, ele nos disciplina, mas ele nos perdoa. Porém, o homem, ele não é capaz de nos perdoar. Muitas vezes o homem vai lembrar de nós devido ao nosso pecado. É por isso que Deus quer que a gente caminhe em santidade. Quer que nós caminhemos assim, para que nós não precisemos. Deus quer que nós caminhemos assim, para não necessitarmos lidar, meu irmão, com esses títulos que os homens costumam dar. Até nós mesmos, lá naquela passagem da Bíblia, nós não falamos sobre a mulher perdoada, mas nós falamos sobre o episódio da mulher adúltera. Porque o pecado, de fato, tira o brilho, os valores dos acertos. A gente pode fazer 1000 coisas certas. Se errarmos uma vez, ninguém vai lembrar dos nossos acertos, mas vai lembrar dos nossos erros. Cuidado com isso. Cuidado com as expectativas erradas. Pare de esperar socorro onde Deus não prometeu. Cuidado, meu irmão, também, para que você, por causa da fome, que não é uma fome de Deus, é só essa que você precisa ter, por causa da fome da sua carne. Cuidado para você não perder e não devorar aquilo que é precioso, seus filhos, sua família, seu ministério, tudo aquilo que Deus quer que você realize. E tenha certeza, meu irmão, que se a disciplina do Senhor te visitar, e se alguém se alegrar com ela, se alguém, por um acaso, te humilhar, como foi o caso de Edom, que riu e que se alegrou com a situação que havia acontecido ali com seus parentes, pode ter certeza que o juízo do Senhor também estará reservado para eles. Deus abençoe, meu irmão, e até o próximo capítulo, onde fecharemos assim o livro de Lamentações.